Olá, seja bem-vindo! Hoje a gente vai mergulhar numa história bem simples na verdade, mas que carrega uma lição, nossa, muito profunda sobre como a gente pode lidar com os desafios da vida. É a fábula da águia e do corvo. Sabe, essa é uma pergunta que, em algum momento, todo mundo se faz, né? Pode ser uma crítica que a gente sabe que é injusta, uma provocação, ou até um obstáculo que aparece do nada. E a história de hoje, olha, ela traz uma perspectiva bem diferente, até surpreendente, sobre a melhor forma de reagir a isso. E aqui estão eles, os nossos dois personagens principais. De um lado, a águia. Pensa nela, majestosa, um símbolo de poder, de foco. Do outro lado, o corvo, que é a imagem daquelas irritações, sabe? Aquelas coisinhas que tentam tirar a gente do rumo. São duas naturezas completamente opostas mesmo. Então vamos entrar na fábula para entender direitinho como essa interação acontece. Tenta imaginar essa cena. Olha só, a águia, lá no alto, no seu habitat natural. Ela está em paz, com um propósito muito claro. Ela não está procurando confusão de jeito nenhum. Está simplesmente focada no voo dela, na jornada. E é aí que o conflito começa. Do nada aparece um corvo bem atrevido, menor, mais fraco, que decide que vai perturbar a paz da águia. Ele simplesmente pousa nas costas dela e começa a bicar, a provocar, sabe? Vira aquela distração barulhenta, insistente. Bom, e agora, na resposta da águia, que a história fica realmente poderosa. Porque ela não faz nem de longe o que a gente esperaria. O ponto central é este. A águia não desperdiça um pingo de energia lutando. Ela não tenta bicar de volta, não se debate para se livrar do corvo, nada disso. A estratégia dela é outra e se resume a 3 passos bem simples. Primeiro, ignora a provocação. Segundo, começa a subir. E terceiro, continua subindo, cada vez mais alto. E aqui está a genialidade da estratégia, né? Ao subir mais e mais alto, a águia muda o campo de batalha. Na verdade, ela muda o próprio ambiente. O ar lá em cima fica rarefeito e o corvo, bom, ele não foi feito para essas alturas. Ele simplesmente não consegue mais respirar, enfraquece e cai. Ele se derrota sozinho. A fábula é ótima, né? Mas a verdadeira riqueza dela está na aplicação. O que isso significa para a nossa vida, para a nossa espiritualidade? Afinal, o que essa tal de ascensão quer dizer de verdade? Então vamos lá, vamos decodificar o que tem por trás dessa estratégia, o significado mais profundo disso tudo. Olha, o corvo na história, ele é muito mais que um pássaro. Ele é o símbolo de toda a negatividade que a gente enfrenta, sabe? Aquelas críticas injustas, as vozes da dúvida na nossa cabeça, a inveja dos outros, enfim, qualquer coisa que tente nos desestabilizar e tirar nosso foco. E aqui está o pulo do gato, a chave de tudo. A verdadeira sabedoria não é descer para o nível da provocação e entrar na briga, não. É se elevar, é subir para um lugar onde a provocação, por mais que tente, simplesmente não consegue mais alcançar. E essa tabela aqui, ela amarra tudo. Vamos ver? A águia representa a pessoa focada na fé. O corvo, como a gente já viu, são os críticos, as dúvidas. A ascensão é o movimento de buscar a presença de Deus. E o ar rarefeito, essa é a parte mais bonita. É uma atmosfera de graça, um ambiente espiritual onde a negatividade simplesmente não sobrevive, não consegue nem respirar. Ok, a lição tá clara, certo. Mas aí vem a pergunta prática. Como a gente aplica isso na vida? Como é que se começa essa ascensão? A fonte da história nos dá alguns passos bem práticos. Ascender nesse sentido significa investir na vida espiritual. O que isso quer dizer? Orar mais, confiar mais em Deus e um ponto crucial, se afastar um pouco do barulho do mundo, sabe? Para a gente conseguir ouvir a voz de Deus, a voz interior. Pensa que ideia poderosa, que mudança de chave. Em vez de ficar lutando contra cada ataque que aparece, o foco muda completamente. Passa a ser cultivar um ambiente interno, uma atmosfera espiritual tão cheia de graça que a maldade, quando chega perto, ela simplesmente se dissipa, exatamente como o corvo que ficou sem ar. E tem uma promessa bíblica que captura a essência de tudo isso de uma forma perfeita. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Ou seja, a força para se elevar como as águias, ela vem da esperança, da confiança. É isso que permite um voo bem acima das dificuldades. Então, resumindo a ópera, a verdadeira vitória não é ganhar a briga,
É se elevar a tal ponto, ficar tão focado no propósito, que a briga nem tem chance de acontecer. É trocar a mentalidade de defesa pela mentalidade de ascensão. E a gente termina com essa pergunta que fica para reflexão. Diante dos corvos que aparecem na vida, talvez a questão mais importante não seja como lutar contra eles, mas sim a que alturas é preciso chegar para simplesmente deixá-los para trás.